Olá! Estamos aqui novamente para a leitura de mais um capítulo do nosso livro. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não! Vai se inscrever, né? E também vai acionar o sininho. Tá bom? Você já olhou a playlist? Nós já temos vários livros lidos aqui, tá? Um deles há de te agradar. E se você está acompanhando esse, nós já estamos, próximos de terminar e o próximo vai ser muito bom também, tá bom? Hoje nós vamos ler o capítulo 33. Cecília lhe disse que ele era o aluno mais estranho que ela jamais tinha tido. Conhece mais expressões literárias do que a maioria das pessoas no bonde, mas se precisar praguejar, ir às compras ou reservar uma passagem para uma viagem, não tem a menor ideia. Sem falar da arte de seduzir alguém. Ou sabe o que teria que dizer para mim? Ela ajeitou a estola verde nos ombros com um arrepio de frio. E ainda por cima este homem é dono da espirituosidade mais lenta que jamais encontrei. Lento e mesmo assim espirituoso. Jamais teria imaginado que isso fosse possível, mas no seu caso, sob o seu olhar reprovador, Gregórios pegou a gramática e mostrou-lhe um erro que cometera. Sim, disse ela, e o lencinho verde colado aos seus lábios inflou. Mas há vezes em que a opção desleixada é a mais adequada. Com certeza já foi assim com os gregos. A caminho da casa de Silveira, Gregórios parou para tomar um café na frente da farmácia de O'Kelly. De vez em quando via o farmacêutico fumando através do vidro da vitrine. Ele estava completamente caído por ela, ouviu João Essa falando. Ela gostava dele, mas não era uma paixão. Isso o magoava, tornou-o irritadiço e doentiamente ciumento. Amadeu entrou na sala, viu-a e ficou enfeitiçado. Gregório pegou as anotações de Prado e folheou. Mas o que acontece quando tentamos compreender alguém em seu interior? Esta viagem algum dia chega a um fim? Será a alma um lugar de fatos? Ou seriam os supostos fatos apenas uma sombra fictícia das nossas histórias? No bonde, a caminho de Belém, sentiu de repente que a sua relação com a cidade estava prestes a se modificar. Até aí, Lisboa tinha sido única e exclusivamente o palco das suas investigações, e o tempo que atravessara fora moldado pela intenção de saber cada vez mais acerca de Prado. Mas quando agora olhava lá para fora, através da janela do bonde, o tempo que este se arrastava rangendo e gemendo pertencia totalmente a ele. Era simplesmente o tempo em que Raimund Gregórios vivia a sua vida nova. Ele se viu de volta no depósito de vagões de Berna, fazendo perguntas sobre os carros antigos. 3 semanas atrás, ele tivera a sensação de estar atravessando a Berna da sua infância. Agora estava cruzando Lisboa, apenas e só Lisboa. Sentiu como no fundo do seu ser
os sedimentos da memória eram revirados. Na casa de Silveira, ligou para a senhora Lusley e lhe ditou o seu novo endereço. Depois ligou para o hotel e foi informado de que o volume com a gramática persa havia chegado. A varanda estava iluminada pela luz quente do sol primaveril. Escutou a conversa das pessoas na rua e se espantou, como já estava entendendo muita coisa. Pensou na sacada minúscula da sua infância, nas nuvens de cheiros repugnantes de cozinha. Quando depois foi se deitar no quarto do filho de Silveira, adormeceu em poucos instantes e se reencontrou numa competição de espirituosidade em que o mais lento venceu. Estava diante da pia com Eva von Murrell, a incrível, lavando a louça da festa. Finalmente estava no escritório de Cade, telefonando horas a fio para países distantes em que ninguém atendia o telefone. Ele e seus sonhos, não? Na mansão de Silveira, o tempo começou a ser o seu próprio. Pela primeira vez desde que tinha chegado a Lisboa, ligou a televisão e viu o noticiário. Chegou bem perto da TV para que a distância entre ele e as palavras fosse o mínimo possível. Ficou espantado com quanta coisa havia acontecido e como era diferente o recorte do mundo que ali era considerado importante. Por outro lado, também ficou espantado que aquilo que era conhecido aqui era igual ao que era conhecido em casa. Pensou, vivo aqui. Mas não conseguiu acompanhar o filme que veio a seguir. No salão, escutou o disco com a música de Berlioz, que Prado escutara dias e dias após a morte de Fátima. Ela ecoou pela casa inteira. Depois de algum tempo, sentou-se à mesa da cozinha e terminou de ler a carta que o juiz escrevera ao filho temido. Então, agora é a continuação da carta. Por vezes, meu filho, e cada vez mais, me parece que és como um juiz arrogante que me acusa de continuar sempre usando a toga, de fechar os olhos diante das crueldades do regime. Nessas alturas, sinto o teu olhar como uma luz ardente e sinto vontade de orar para que Deus te dê mais compreensão e tire o brilho fanático do teu olhar. Por que não lhe concedeste um pouco mais de fantasia, meu Deus, quando se trata de me compreender? É o que gostaria de lhe gritar, e seria um grito cheio de ressentimento. Pois vê bem, por maior, mais transbordante que possa ser a tua fantasia, não fazes a menor ideia daquilo que as dores e uma coluna vergada podem fazer de uma pessoa. Bem, ninguém parece ter ideia, fora as vítimas. Ninguém. Tu sabes me explicar maravilhosamente bem o que Vladimir Bekhterev descobriu. E eu não gostaria de perder nenhuma única dessas conversas. São horas preciosas em que me sinto acolhido junto a ti. Mas depois tudo passa e eu volto ao inferno de ter que ficar vergado e de suportar a dor. Uma coisa pareces nunca levar em conta, que não se pode esperar dos escravos da deformação humilhante e da dor constante, o mesmo que daqueles que conseguem se esquecer do próprio corpo para depois, quando a ele voltam,
desfrutarem dele com prazer. Não se pode esperar o mesmo deles. E não levas em conta que eles não podem dizer aquilo eles mesmos, pois seria uma nova humilhação. A verdade, sim, a verdade é muito simples. Eu não saberia como poderia suportar a vida se o Henrique não viesse me buscar todas as manhãs às 10 para as 6. Os domingos não tens ideia da tortura que são. Às vezes não durmo no sábado à noite porque eu me antecipo e pressinto como será o próximo dia. Fazem piada, porque eu também vou ao prédio deserto todo sábado às 6h15. Às vezes, penso que a leviandade é capaz de gerar mais crueldade do que qualquer outra franqueza do gênero, outra fraqueza do gênero humano. Pedi diversas vezes que me dessem uma chave para os domingos. Eles recusaram. Às vezes desejo que tivessem de suportar as minhas dores por um dia, um único dia, para que pudessem compreender. Quando entro no escritório, as dores cedem um pouco. É como se o espaço à minha volta se transformasse numa base de apoio no interior do meu corpo. Até pouco antes das 8, o prédio fica em silêncio. Geralmente estudo os processos daquele dia. Tenho que ter certeza de que não haverá surpresas. Um homem como eu teme as surpresas. Também pode acontecer de eu ler poesia. A respiração fica mais tranquila. É como se eu estivesse olhando para o mar. E isso às vezes ajuda contra as dores. Entende agora? Mas Tarrafal, dirás. Sim, Tarrafal. Eu sei, eu sei. Devo devolver as minhas chaves por causa disso? Já experimentei, não apenas uma vez. Tirei a chave do chaveiro e a coloquei na mesa de trabalho. Então, deixei o prédio e caminhei pelas ruas, como se eu de fato tivesse saído. Respirei para dentro das costas, como o médico me recomendou. A respiração se tornou cada vez mais forte. Andei pelas ruas ofegante, febril de medo que aquela ação imaginária um dia pudesse acontecer de verdade. Depois, estava sentado à mesa do juiz, com a camisa encharcada de suor. Entendes agora? Não foi apenas para ti que escrevi incontáveis cartas que sumiram. Escrevi para o ministro, sempre e sempre. Uma das cartas eu mandei pelo malote interno, mas fui atrás do mensageiro que o levaria até o ministro. Ele ficou irritado por ter que vasculhar o saco e me olhou com aquele misto de curiosidade e desprezo com que algumas pessoas olham para os loucos. A carta eu joguei no mesmo lugar em que também joguei as outras, no rio, para que a tinta traiçoeira se diluísse. Entendes agora? Maria João Flores, a tua fiel amiga dos tempos de escola, me entendia. Um dia, quando eu já não suportava mais, como tu deves ter visto, eu me encontrei com ela. Ele quer venerá-lo,
disse-me, pousando a sua mão na minha. Venerá-lo e amá-lo, como se ama um ídolo. Não quero vê-lo como um doente a quem se perdoa tudo, ele disse. Seria como se eu não tivesse mais pai. Ele atribui aos outros um determinado papel em sua alma e é impiedoso quando eles não o cumprem. Uma forma sofisticada de egoísmo. Ela olhou para mim e me ofereceu um sorriso que parecia vir da vastidão de uma estepe ampla, de uma vida vivida lucidamente. Por que não experimenta mostrar-lhe a tua ira? Gregórios pegou a última folha. As poucas frases que havia nela estavam escritas com outra tinta, e o juiz a datara, 8 de junho de 1954, um dia antes de sua morte. A luta terminou. O que, meu filho, posso te dizer na despedida? Tu te tornaste médico por minha causa. O que teria acontecido se a sombra do meu sofrimento não tivesse pairado sobre o teu crescimento? Estou em dívida contigo. Tu não és responsável pelo fato de as dores terem continuado, terminando agora por quebrar a minha capacidade de resistir. Deixei a chave no escritório. Atribuirão tudo às dores. Que um fracasso também pode matar, isso não conseguirão imaginar. Será que a minha morte te bastará? Gregório sentiu frio e ligou a calefação. Amadeu não a leu por pouco, mas eu tive um pressentimento e a escondi. Escutou a voz de Adriana. A calefação não adiantou nada. Ligou a televisão e assistiu a uma novela, da qual não entendia nenhuma palavra. Poderia ter sido chinês. Encontrou um tranquilizante no banheiro. Quando o comprimido começou a fazer efeito, já amanhecia lá fora. Confesso a vocês que tem capítulos aqui difíceis de eu segurar. A emoção, o choro. Difícil. Mas parece que eu tenho conseguido, não é? Muito bem. Mais um capítulo, né? Amanhã nós voltamos com o 34. Tá bom? Muito obrigada por vocês continuarem aqui comigo. Tá bom? Fico muito feliz e agradecida mesmo, tá? De coração. Um abraço. Até amanhã.